Governo do Estado do Ceará lança obras para solucionar a escassez de água em 112 municípios cearenses. Em 1997, o governador Tasso Gereissati anunciou um conjunto de obras como parte do Programa Estadual de Recursos Hídricos, com o objetivo de resolver a distribuição de água em 112 municípios do Ceará. O governo do Ceará, em parceria com o BIRD, anunciou em 1999 um investimento de 22 milhões de dólares para desapropriações e construção de açudes. Em 2000, a prefeita Marilene Campelo celebrou o início das obras durante o Fórum das Águas, com reuniões para implementar o início das obras do açude Aracoiaba, localizado no maciço de Baturité. Durante o evento, técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e da COGÉ discutiram o avanço das obras do açude Aracoiaba, reforçando o compromisso do Estado para enfrentar a escassez de água. Em consequência, os moradores da região tiveram que deixar suas terras, que são parte central de suas vidas e identidades, causando um sentimento profundo de perda e desamparo. Mesmo após anos de luta, muitos ainda estão tentando encontrar formas de continuar. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. E estamos aqui nesse cenário que para nós tem muito significado, né? Que é o sangrador do açude Aracuiaba. Estamos na véspera de realizar a 21ª Semana das Águas, com o tema O Diálogo a partir da Água, em sintonia com a campanha da Fraternidade. Assim como a Semana das Águas nasceu em 2004, na época quando a Fraternidade falava da água, a Fraternidade e a água, e esse ano a campanha da Fraternidade fala de amizade, fala de diálogo. Então o tema desse ano é o diálogo a partir da água. A água que para nós deve ser motivo de amizade e não de intriga e não de guerras. Eu cheguei aqui em 78, comecei a andar aqui nos postos. Estou pesquisando todo dia, eu não tenho nenhum inimigo e nem um intrigado. Onde eu andar, se eu andar na Agrovila, o pessoal que me conhece gosta de mim, se eu for falando do mesmo jeito, onde eu for. Minha relação toda vez foi boa com a comunidade. Por isso que eu fui presidente da associação umas 3 vezes, aí não fui mais que eu não quis. Aí foi depois que começou a reunião, aí quando falaram em fazer o açude, o pessoal não acreditava. E depois que foi liberado, começou a reunião. Aí foi movimentando gente. Aí botaram eu no meio, eu era representante do morador. Toda reunião tinha que estar lá. O Naracoa, como eu falava, tinha as pessoas para a gente pegar aqui. Aqui não, quando eu morava lá embaixo, não tinha corrente. Se para o governo uma casa de taipa era só uma ruma de barro, para as famílias que moravam naquela casa tinha um valor sentimental muito maior. E o governo oferecia R$ 5.000 por aquela casa e pronto, né? R$ 5.000 ou então a casa na Agrovila. E aí as pessoas não tinham alternativa, não tinha como questionar, porque não tinha uma instituição que ajudasse elas a lutar por mais. Lá onde do açude, antes do açude sair, era o terreno do seu gente, esse mesmo aqui. Aí nós morávamos lá, eu tinha minha casa e a casa do seu Sei, Ferreira. Aí do tempo que o açude saiu, em 81, parece. Se passou 2 anos sem terminar. Aí a autoridade, que era titular da indenização do açude, das casas, exigia muito que eu morava na Grovilha. E não, não quero não. Eu quero a casa melhor que a minha. Então a casa Grovilha é do governo, nas casas boas, eu digo, não quero, quero a casa boa, melhor que a minha, só o meu dinheiro. Eu pensando que era um dinheiro ao medonho. A casa toda de tijolo, rodeada de couro.
eu recebi 5 mil. 5.000 real. A organização do açude vieram, fizeram reunião, avisando que ia ser feito o açude. Iam ser tirados os moradores, quem quisesse recebia dinheiro e quem não quisesse recebia uma casa na Agrovila. Quem queria o dinheiro, pegava o dinheiro e comprava casa nas outras localidades, e quem não queria ia para a Agrovila. Quando a Agrovila foi construída, aí as pessoas foram derrubando as casas e se mudando para a Agrovila. E é porque eles faziam assim, que a gente morava em terra dos outros, mesmo que tinha essas por casa, mas era em terra, porque antigamente sempre o pessoal dava pra gente fazer uma casa. Quase todo mundo dava, tinha esse negócio de vender lote, nem nada não, a gente fazia. E também a gente tinha as terrazinhas da gente, né, de herança. Aí a gente tinha a casa lá, aí quando foi para indenizar, recebia como morador ou como proprietário. Quem tinha uma terrazinha era o proprietário, quem era morador tinha só a casa, recebia a indenização, ou escolhia uma casa aqui na Agrovila. Eu ganhei lá uma casa, eu ganhei 5 mil para fazer a casa, que eu fiz aquela casa ali que a nega mora. Tinha direito a ela, aos 5 mil, ou uma morada na Agrovila, mas eu exigi os 5 mil para fazer a casa. Assim, porque a gente recebeu aqui a casa, né? Que a nossa casa era bem simplesinha. Recebemos a casa, o lote, né? A meia hectare, o lote de siqueira e meia hectare de irrigação. A gente morava em Poços e com a saída do açude a gente passou, meu pai optou para vir morar na Agrovila. Sim, várias reuniões em que a minha mãe, né, a Natalícia, ela saía de Poços para Vazantes assistir essas reuniões para sair a construção do açude e decidir quem queria ficar com a casa e quem queria ficar, né, com o dinheiro. Porque se nós tivéssemos o conhecimento antigamente e nós não tínhamos saído das nossas casas, com o pouco que nós saímos, né? Porque se foi muito pouco que de cada um morador recebeu para vir para cá, né? Eles violaram todos os nossos direitos, né? Todos os direitos de cada um morador. O MAB eu conheci em 2004, né? Em 2004 eu não sabia, né? O Dedé do Mundo, que é o Dedé do sindicato, ele trouxe Josivaldo, né? Aqui em 2004, já com o quê? Com umas remessas de cesta básica. Se eu não me engano, em 2004 ele trouxe 34 cestas básicas, em que eu fui chamada, mas quem estava na frente para ajudar foi o finado Chico Pereira e o finado Antônio do Pedro. Eles dois que tomaram a frente para começar a distribuição dessa cesta. Daí, então, depois dessas cestas, a gente se reuniu, né, para uma conversa
E vamos dar a entender o que era o MAB, né? Que é o MAB, né? Que a gente não sabia, né? A gente soube por causa do Dedé e depois fomos conhecendo o pessoal, Josivaldo, Sueta, que eram mais dirigentes, né? Do MAB nessa época. Foi depois que a gente veio pra cá. E veio o pessoal do. Eu não lembro nem de onde era. Esse pessoal se era Aracoiaba. Porque tem um agroville também no Candé, né? Aliás, eles começaram a agroville, mas nem fizeram o açude. Fizeram agroville e eu acho que lá hoje está quase abandonado. Porque não foi feito o açude lá. Foi feito só ele. Aí eles se reuniu o pessoal do MAB com a secretaria de sindicato, Silvanar. Aí foi fundado um grupo do MAB aqui também. Depois que a gente começou a acompanhar o MAB e a gente saber os direitos que a gente tinha, a gente conseguiu muita projetos, que né, a gente conseguiu cisterna, né? Nós conseguimos portas, nós conseguimos projetos, vamos dizer, que é a fábrica de beneficiamento de caju, de castanha, uma fábrica de costura, que a gente conseguiu os maquinários. E tinha assim, vários outros itens, né, que ainda estão em construção para ser conquistado. E, assim, para finalizar da cesta básica, a gente finalizou, que não veio mais depois do governo, filho. Não veio mais, aí nós finalizamos no total de 133 famílias que já estavam recebendo cesta básica. Já foi feito muita coisa já, né? Cisterna, um bocado de coisa pelo mato. Aí hoje tá mais desativado aqui. Assim, quando foi para começar, eu fui a primeira que fui para a rua. Eu, a mãe já tinha ido, no tempo que o final do doutor morreu, aí a mãe foi logo no outro dia. Aí quando começaram, o pai já não era mais vivo. Aí a gente já foi. A gente já esperava fazer tantos anos que a gente esperava. Só vivia falando que um dia eu ia fazer essa sua. Ia fazer o quê? Uns 40 anos. Eu já tenho 72 anos, né? Aí naquela época eu era moça bem novinha. E falava que eu fazia essa açude. No tempo. Só vivia tirando terra para levar para provar. Aí em São Paulo, não sei aonde. Até que um dia resolveram sair. A gente ainda assistiu muita reunião lá em cima, na escola antiga lá dos postos lá em cima. A gente ia assistir a reunião lá. Até que demorou muito não. Assim, a minha bisavó, ela sempre falava que eles, do antecedente delas, que era provável sair a construção desse açude. Só que a gente não, né? Não, assim, não caiu em si de sair. Quando veio, né? Depois da reunião, com pouco tempo você veio, né? Quebramento de pedra e o britador, e o pessoal tudo construindo, né? As máquinas, as caçambas, veio tudo assim. Então, a gente ficou assim, meio, assim, sei lá, desatordoado. Quem olha de fora, quem vem de fora e vê um açude desse, não resta dúvida de que só tem coisa boa. Mas olhar o açude, olhar a sua construção, olhar o processo de desmobilização da comunidade, o processo de êxodo, de retirada, no olhar de quem estava lá e saiu, é diferente. É um olhar diferente, é um sentimento diferente. Então, a gente na condição de nativo, a gente tem um olhar bem crítico com relação ao açude. A casa dos meus pais era mesmo em frente ao britador, né? Eu teria que sair de frente, de dentro da casa dos meus pais, passar o dia fora, porque o britador quebrava pedra e não tinha condições de eu ficar na casa com meus meninos, né? Eu tinha que sair do Poços e ir lá para o Aris, que hoje, né, lá para casa da tia Cissa. Então era assim, foi muito assim, um transtorno grande. Todo mundo já falava que mais velho dizia que Aracoiaba ia virar cama de baleia. Aí ninguém acreditava. Quando foi um dia, chegou uma equipe dizendo que ia ser feito o açude. A nossa reação foi que ninguém podia fazer nada. Querendo ou não, nós tínhamos que sair. Não somos contra o açude, nós somos contra a forma como ele foi feito, sem um diálogo mais, digamos, mais afinado com a comunidade. Quando a gente era contra o açude, não era contra por ser contra. É porque a gente viu o exemplo do Oroz, viu o exemplo do Castanhão e viu que os mais pobres, os mais lascados, os mais excluídos mesmo,
eram invisíveis para o Estado. Quem mora numa casinha de taipa, né? Quem morava numa casinha de taipa, não era considerado. É tanto que quando a gente veio para cá, nem energia tinha. Nem energia, nem água, né? Que a pipa vinha deixar água e nós, que os primeiros que estavam aqui, tinham que pegar água lá no Ivan. O Ivan tinha uma cisterna muito grande e a pipa ia lá, colocava água lá e nós se remanejávamos para ir pegar lá no Ivan. Ah, lá em Poços era assim. Tipo, não é que nem era aqui, né? Aqui, lá no Poços já a gente tinha que pegar um jumento, pegar água, né? Ia para a escola a pé, de Poços para Vazantes a gente ia a pé, lindos, felizes. E assim, era uma vida totalmente diferente que não era a daqui, né? Quando o rio estava ficando seco, é só ir as barreiras com um saco de areia para juntar água. Mas nunca faltou água. Que agora muitas vezes falta para nós, aqui embaixo. Quem vive embaixo da parede do açude. Tinha um rio, né? Que era bom a gente nadar, tomava banho, atravessava. Muita coisa por lá. E a gente sente falta. Era bom. A gente ia pro rio, lavava roupa, comia manga. Era uma vida sossegada. Porque de primeiro, né, a gente tinha o quê? Tinha mangueira, tinha cana, tinha tudo. Tinha as pescas do rio. Tá certo, a gente bebia água de cacimba naquela época, né? Bebia água de cacimba. Nem se não fosse hoje. Pode plantar muita batata no rio. Fazia aquele açude lá, mas era de paviola. Aí isso mesmo enchia. Quando dizia, vem uma enchente, pronto. Já corria todo mundo para arrombar e o pessoal já ia pescar. Naquela época era bom. Era bom. Quando eu olho para o açude de Aracuiaba, toda vez que eu passo aqui, passa na cabeça muitos filmes, né? A começar da casa onde eu dei os meus primeiros passos, onde eu aprendi a andar, foi na areia do rio Aracuiaba. Então, pé de cajazeira, que eu tava cajá, subia no pé de cajazeira, menino velho, para roubar cajá, menino novo. As viagens que eu dei a pé, da Lagoa de Sermão para a volta, para os poços, para reunir as pessoas, para discutir o açude, né? As reuniões que nós fizemos, e foram muitas, pelo menos umas 20, as pessoas que já não estão mais com a gente e participar das reuniões, né? Muitas pessoas que tinham angústia quando escutavam falar no açude de Aracuiaba, sobretudo as pessoas que não que eram contra, mas as pessoas que tinham afinidade com o pensamento da gente de questionar o açude, né? E não, há pessoas que diziam, tomara que esse açude venha logo porque vai ser muito bom. Mas as pessoas que diziam, se esse açude vier e eu não receber a minha indenização, onde é que eu vou morar? De que eu vou viver? Só tem essa casinha aqui, né? Só tem essa terrinha aqui, onde é que eu vou criar minha vaca? Onde é que eu vou viver? Então, o meu sentimento estava muito ligado ao sentimento dessas pessoas que tinham essa preocupação. Então, quando eu olho para esse açude, eu vejo muita luta aí debaixo, muito sangue, muito suor, muita lágrima, né? As fruteiras que tinham muitas, né? Diversos tipos de fruteiras que tinham debaixo, as casas de farinha, os engenhos, né? As casas de moradas, as capelas, as escolas, né? Então, são muitas memórias que estão aí debaixo. E ninguém deu conta de resgatar, de desenterrar, digamos assim. Não sei como é que seria a palavra desenterrar debaixo d'água, de desafogar. Talvez a palavra seja desafogar as memórias, as histórias de vida. Quer um pouquinho? Infelizmente, o poder público podia ter feito isso. Podia ter feito o registro. Eles tinham estrutura para isso, tinham pessoas, tinham equipamento. O Cosme fez um vídeo, né? Mas acho que é muito pouco. Ele fez o que deu conta de fazer e não era obrigação dele. Mas como apaixonado pela terra que ele sempre foi, ele teve essa visão. Mas o poder público na época teria condição de fazer muito mais. Uma vaquinha, bezerro.
É um garrotezinho, é? E essas casas já estão tudo numeradas. O senhor sabe por que é que estão com o número? Ali tem 14, outro tem 20, outro tem 15. Eu sei. Entendeu? É porque vai ser indenizado. Ali as casas estão sendo indenizadas. Alguma pessoa já recebeu o dinheiro aqui? Eu tô aí. Zé, agora por lá em cima, a renda não foi numerada. Certo. Estão numerando primeiro essa parte aqui, porque vai ser a da barragem. A cabeça da barragem. Como é que a juventude vê isso? Mas a juventude vai sentir saudade, né? Que uns vão para Granville e outros não vão, né? Por isso vão sentir saudade dos outros, né? Dos amigos, afasta, que uns vão para um para outro. Já tá numerada? Já foi cadastrada. Vai pra Agrovila, é? Uma planta, uma puxada de caminhoneta, né? É. Salário no final do mês, a gente já recebe o dinheiro, né? O governo já desapropriou a sua casa aqui? Já só a benfeitoria. A benfeitoria. A senhora vai pra Agrovila? Achou melhor ir pra lá? Eu acho que lá a gente recebe o terreno, já tem uns meninos para estar trabalhando. Quantos hectares lá é o que vocês vão receber? Falaram que eram 5, não sei. 5 hectares. É onde é que vai ser? Já está determinado onde é que vai ser? Falaram que era na Lagoa de São João. Na Lagoa? No terreno do finado Luiz Pinto. Luiz Pinto. Dona Terezinha, aí aqui vai ser desapropriado. O que é que a senhora acha? O que é que a senhora está achando? Eu acho que eu vou sair daqui com muita saudade. Onde eu nasci e me criei. Aqui nos Poços. Eu vou sair porque vamos voltar para fora, né? Mas com muita saudade. Que aqui tem muita tranquilidade. Para onde a gente vai, eu não sei se tem. A senhora nasceu aqui? Nasci, me criei. Estou velha, né? O que é que a senhora está achando? Isso é... Vocês queriam sair ou queriam ficar? Queria ficar, né? Porque a gente quer plantar planta, né? É. Pra onde se vira tem onde criar um bichinho, para sair, para morar numa garra de terra bem estreitinha, é muito diferente. E o senhor vai ser indenizado aqui? Não foi, não. Não, né? Tá, virada. Quanto eu tinha gastado. Então, muitas pessoas que não estão mais aqui com a gente, e se essa conversa que você está tendo comigo fosse com elas, certamente elas falariam muito mais, com muito mais informações, com muito mais propriedade, com muito mais detalhe. Então, eu olho para esse açude e vejo as memórias que ele apagou, né? Os registros de uma história de vida, né? Dá vontade até de chorar, cara. Eu vejo isso. Eu vejo também, por outro lado, a promessa, né? E os filhos e os netos, como é o seu caso, dessas pessoas que o açude impactou, como é que vão se apropriar? Como é que vão se empoderar? Aí, é uma possibilidade, ou infinitas possibilidades. E aí, o açude mexeu com as vidas de 500, 600 famílias, mas os filhos, os netos, os bisnetos, as ramificações dessas famílias, qual o retorno que essas famílias estão tendo, né? Qual a capacidade de que os netos, os bisnetos desses entes, dessas pessoas que foram impactadas, que não estão mais com a gente, inclusive algumas que morreram em função da angústia com a construção do açude, o que essas pessoas estão fazendo ou podem fazer para dar um tributo a elas, né? Para dar um melhor destino a essa água, né? Que já está sendo utilizada para beber, para beber não, porque o povo tem cisterna de placa, graças a Deus, porque a água é muito poluída. Mas água para tomar banho, água para o consumo de casa. Mas para além desse consumo, que outra utilidade essa água pode ser destinada, né? Que projeto, que ações, que perspectiva do ponto de vista da inclusão produtiva a gente está vendo o açude. Então eu vejo isso também no açude Aracau, eu vejo promessas, não sei, a longo prazo talvez, né? De que isso aqui possa vir a ser um oásis para a nossa região que é tão pobre.